Mas, ó, Joel, sabe que pela primeira vez São Paulo teve a população reduzida. Ó, É, sempre foi a terra, e ainda é, né, para muita gente também. A gente não tá falando de uma mudança que não pode se desfazer, mas a São Paulo é a terra da oportunidade, né, onde muita gente vem morar em busca de trabalho. Mas nos últimos anos, para algumas pessoas, esse cenário mudou e muitas deixaram o estado de São Paulo, principalmente pessoas que não são nascidas no estado. Pessoas que vieram para São Paulo para tentar alguma coisa na vida, tentar trabalhar, estudar e depois, ó, caíram fora, foram viver em outro lugar. Isso está no levantamento do IBGE, que foi divulgado agora há pouco, né, no final da manhã, e que considerou o intervalo de 2017 a 2022. Então pegou o pré e o pós ou durante a pandemia. Quando a gente teve, né, uma migração muito grande dentro de todas as cidades. O estado paulista, se a gente considerar quem chegou e quem saiu, nesses 5 anos aí da conta do IBGE, perdeu quase 90 mil pessoas. Algo muito parecido com o que aconteceu no caso do Rio de Janeiro, em que houve um fluxo negativo também de 165 mil pessoas. O Rio perdeu ainda mais moradores. E sabe para quem São Paulo perdeu o posto de estado com maior saldo migratório? Santa Catarina. Muita gente indo morar no sul do país. Em 5 anos, a população de Santa Catarina aumentou em 354 mil pessoas, ou um ganho populacional de quase 5%. Por quê? A gente foi atrás de analistas para entender o que levou a essa migração, a essa mudança de perfil, de cenário. então tem muita gente saindo de São Paulo e o Rio de Janeiro e, por exemplo, Santa Catarina recebendo mais pessoas. Recebendo mais pessoas de vários cantos do país. Gente que saía do Nordeste vinha tentar a vida em São Paulo, desistiu de São Paulo, está indo para Santa Catarina. E o analista socioeconômico do IBGE, o Jefferson Mariano, avalia que isso pode ser o resultado de um esgotamento do mercado de trabalho no Sudeste e de busca por qualidade de vida. Vamos ouvir aqui a fala dele. Analisando os resultados do censo, né, referentes aí à migração, acredito que um dos fatores que tenha contribuído para que Santa Catarina ocupasse o topo deve-se principalmente à questão do mercado de trabalho, né? Sistematicamente, as divulgações da PNAD contínua apontam Santa Catarina com as taxas de desemprego mais baixas desde o início da série em 2012. Então, esse fator deve ser o determinante para explicar essa busca, né, por moradia em Santa Catarina, aliado, evidentemente, a questões relacionadas às condições de vida. Então, um estado que também apresenta elevados indicadores de condição de vida, e isso faz com que seja um polo de atração. São Paulo continua sendo um polo bastante importante de atração, em função, inclusive, do dinamismo da economia, mas esses fatores que eu destaquei demonstram a especificidade do estado de Santa Catarina. Bom, o Leandro Gílio é professor e pesquisador do INSPER e ele afirma que, além da questão do trabalho, as grandes cidades do Sudeste se tornaram menos atraentes porque tem muitos problemas, né, que interferem na qualidade de vida. O principal deles é a violência. Outro fator também pode ser o próprio esgotamento, né, das grandes metrópoles brasileiras, como a gente avalia, né, São Paulo e Rio de Janeiro, essas cidades elas estão cada vez mais custosas, né, mais congestionadas, né, qualidade de vida eventualmente um pouco menor, violência, então naturalmente as pessoas buscam, né, por sair dessas cidades justamente por conta dessas questões, né? O próprio encarecimento do custo de vida nessas cidades é uma questão bastante complicada e muitas vezes também as empresas estão não só migrando para outros locais, né, trazendo aí os empregos para outras regiões, como também trabalhando de outras maneiras, né, como por exemplo o uso de home office, etc., desobrigando às vezes o trabalhador a morar no próprio município. Bom, ó, só para encerrar aqui do levantamento do IBGE, Joel, entre os demais estados que tiveram a população ampliada pela chegada de mais pessoas de outras regiões do país, estão Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. Então, regiões que têm sido mais procuradas também por pessoas que estão em busca de mudar de área. Para o sujeito que sai de um estado, por exemplo, lá do Nordeste, e vem aqui para São Paulo, tem que valer muito a pena para ele ficar aqui, devido aos problemas todos que nós temos. Lá atrás, valia muito. Hoje já não vale tanto. Então você começa a pensar. Agora, raciocina junto comigo. Os movimentos que aconteceram sim na pandemia mostraram um cenário para muitas pessoas que elas não conseguiam enxergar. Vocês se lembram do papo de ontem lá com o meu amigo Gaúcho?
que era comissário de bordo. Lembro. Veio a pandemia, pediu as contas. Nossa, casa bem, é bem isso. Pediu as contas, falou, pô, eu vou ficar aqui, eu vou para aquele lugar lá, eu vou lá pra Serra, eu vou montar um negocinho pequeno com o acerto que fiz. Ficou e se deu bem. Te dou um outro exemplo aqui, que ele é mais regionalizado, mas que ele se aplica de forma ampla. Conheci um advogado, tem pouco tempo aqui, um cara muito legal. Veio a pandemia, ele falou, pô, vou fazer o seguinte, já que eu não posso fazer nada, eu vou fazer um home office, um cara que tem estrutura. Vou fazer um home office e vou alugar uma chácara na beira da represa. Alugou uma chácara da beira da represa e ficou lá, durante a pandemia, com a família trabalhando de lá. Sim. Aí acabou a pandemia. Ele falou, eu não vou sair daqui não, Nem mas a de pau. jeito nenhum. Esse cenário que eu tenho aqui, vida muito mais barata do que eu tinha lá em São Paulo, e eu podendo atender os clientes de lá, vou lá, dou um pulo, resolvo tudo por home office aqui. Então a pandemia, ela mostrou muita coisa para muita gente nesse sentido. Né? Aí você começou a pesar, colocar na balança. Pô, eu consigo trabalhar daqui sem ter aquele dissabor todo de ficar no trânsito o dia inteiro, sem ficar correndo o risco de ser assaltado na rua. Não que você não tenha risco de ser assaltado em outros lugares, mas aqui o risco é muito São maior. Paulo tá bem diferente. Não né? é? Então, cara, pode ter certeza que isso se aplica pra caramba nessa discussão. Eu tenho